gravo aqui semanalmente na CCM. O link do episódio completo está na descrição, o link para os outros cortes também. Então se inscreve no canal, deixa seu like e aproveita o corte aí. Valeu! Mas eu acho que tem um ponto, já que o Felipe quis conectar, e é super importante, que a gente também debate muito isso entre nós, que é o equilíbrio. E ele, pô, é um cara super dedicado, que quando entrou no triatlo, eu já fazia triatlo há algum tempo, mas ali um eterno aprendiz. Teve alguma influência da sua parte? Não, eu conheci ele já no triatlo. Eu já tá. era do triatlo, ele também, a gente se conheceu através de um grupo de amigos. Eu vou contar, mas eu queria perguntar, depois de você terminar, por que você foi pro triatlo? História é boa. Então eu vou voltar aqui, assim. Eu tento buscar nas pessoas que eu entendo como referência o que elas fazem que eu não faço, para eu tentar entender se faz sentido eu fazer isso e se isso me melhoraria de alguma forma, ou pessoal ou profissional. Eu tenho essa característica, é meio que natural. Sabe quando você sai de uma reunião, você faz um brainstorm? Pô, o que eu não falei? Que eu falei, é meio natural. E quando eu trabalhei na Michael Page, eu fui headhunter, e pô, obrigado Michael Page, foi minha escola comercial, inclusive, eu gosto muito ali do perfil da turma. Eu fui descobrir que na Forbes, quando você pega aí as 1000 maiores empresas do mundo, você tem uma relação grande dos CEOs com uma coisa em comum. Tirando as escolas top 5, top 10 mundo, todos eles praticam esporte de longa duração, que a gente chama de endurance. Sim. Então eu falei, cara, que é isso, né? Por que desse ponto em comum? Obviamente já tinha alguns papers falando disso, e aí eu fui ler alguma coisa em relação a isso, e me trouxe um insight muito interessante. Eu sempre fui um cara muito motivado a curto prazo, então eu tenho metas de longo prazo, mas eu sempre usei metas de curto prazo para conduzir isso ao longo prazo. E não acho errado, tá? O triatlon também acaba utilizando essa meta, você tem aqui uma metodologia muito parecida. Mas eu nunca tive o longo prazo muito claro para mim. Sim. Eu sabia onde eu queria chegar, eu não sabia como, e eu achava que eu ia chegar, era basicamente isso. E isso acabou criando uma conexão que quando você tem que treinar para uma prova de 5 horas, pô, que você vai nadar 1,9 km, você vai pedalar 90 km para você finalizar correndo uma meia maratona, 21 km. E aí foi uma sensação incrível quando eu tive em abril de 2018, que foi o primeiro meio Ironman que eu fiz, um 70.3, que depois eu conto pra vocês, uma loucura. Só tinha treinado 3 meses na minha vida, cheguei lá, tanto que depois eu caminhando para ir embora, estourou um cisto no meu joelho, porque obviamente eu não estava preparado, né? E eu acho que isso faz parte ali do check de aprendizado, acho que é isso que nos fascina tanto o esporte, a dificuldade. Mas isso nos mostrou que assim, durante a prova, você se sente muito bem durante a prova inteira, porque você treinou para isso. Então você usa os goals, os short goals, para você chegar no long goal, mas isso me motivou de uma forma diferente que outros esportes ou desafios tinham me motivado. Não te entregavam essa motivação. E aí eu fiz essa conexão muito clara. Então, assim, eu precisava... E isso antes de empreender, tá? Então, pô, eu comecei a empreender em junho, julho de 2018, então isso foi antes de empreender. E as coisas, eu acredito muito igual o Felipe com energia, eu sempre acho que as coisas acontecem na hora certa por algum motivo. Sim. E isso foi meu primeiro aprendizado, porque, pô, eu tinha que ter um objetivo de longo prazo no qual eu conseguisse cumprir o curto prazo para chegar nele. E aí eu entendo porque... A construção do dia a dia, da pequena tarefa... Da disciplina. Sim. Pô, eu tenho certeza que todo mundo, quando acorda com um friozinho para ir treinar, se você não tem um objetivo de longo prazo, você não consegue cumprir aquele curto prazo. Cara, é mais fácil você virar do lado e falar, pô, tá quentinha a minha cama, né? Isso que ele tá falando é um negócio que eu vou mostrar pro meu irmão, cara. Porque é um processo que eu tô passando com ele agora, disso, do negócio de querer jogar golfe e tal. E, puta, mas não quero acordar cedo. Mas você tem o seu objetivo. Enfim. Consequência. Consequência. Assim, E aí eu vou abrir um parênteses antes de vocês acaba sendo falarem. consequência A minha do hábito, meta desse né? ano, se a pandemia der uma Permitir. reduzida, o Felipe sabe, eu quero jogar golfe, quero aprender a jogar golfe. Puta, eu acho que é um cara. esporte que também tem algumas outras visões que eu acho que não tem, que me complementaria de uma forma muito eu legal. vou te falar que é legal. Tudo que eu joguei foi minigolf ali no... Minigolf é legal também, é a ali. parte mais importante do golfe, é o E minigolf. eu mandei bem, né? É o short game, pô. A parte, com certeza... Não, eu não diria que é a mais importante, mas ela é a que define no fim do jogo. Antes de falar do golfe, que eu acho fundamental falar... Fala do triatlo, conta pra gente por que você começou aí. Diria que a história é a mesma.
É óbvio que as influências foram um pouco diferentes. Eu tinha aí dois amigos, na verdade, um amigo fazendo. O Cezinha tinha comprado uma bicicleta, né? Mais uma. Aquele grupo que colocaram a gente que a gente se conheceu, acho que um tem a bicicleta na parede de decoração, o outro vendeu porque arrumou alguém que pagava mais caro que ele comprou, um trader. Exatamente. Broker de bike. Só tem exemplo ruim, cara. Mas- Era chama no triado, veio chama na pinga. E a gente tá lá ainda só Os caras só bebiam junto. Que são os únicos que ainda continuaram. Mas eu, inclusive, tirava sarro. Eu achava piada. Você vai pagar caro numa bicicleta, vai fazer triatlon. Que porra é essa? Eu tirava sarro. Quem te viu e quem te vê, hein? Exato. É engraçado porque, assim, no momento em que eu tive que tomar uma decisão, e é bem engraçado porque eu recebi um ultimato, do tipo, você tem 6 meses, então, para assumir a posição, a operação da empresa e fazer dar certo, eu virei uma chave e falei, bom, eu sou de referência, eu acho que as pessoas que já tiveram sucesso, elas têm muito para ensinar. Tanto pelo que elas fizeram de bom, quanto de ruim. E o fato da resiliência e da meta de longo prazo e de não deixar as pequenas, a cama quentinha te atrapalhar o bem maior, isso fazia parte da minha vida. Tanto que minha mãe e as pessoas que estão próximas dizem, você é fogo de palha, você começa e para. Por quê? Parecia que eu perdia o tesão, a gente perdia a vontade em concluir. E quando eu comecei a pesquisar, eu vi assim, isso um pouco do mercado financeiro, eram 2 esportes. Né? Os caras, os CEOs top da Fortune... Fortune 500. Obrigado. Fortune 500. Era squash e triatlon. Que é bem esquisito, né? Só um parênteses. É bem esquisito. Só que depois eu Porra, fui entender. É um aquário, brother. Isso, mas é a galera que, pelo que eu pude perceber, a galera do mercado financeiro de Nova York que tem, Sim. que tem que ficar meia hora fazendo um esporte. Mas os caras ganham em dólar, né? Não dá nem pra comparar com a gente. Não, então, mas a questão do squash é porque em pouco tempo você faz uma atividade de alta intensidade. E ali num lugar que você trabalha, talvez 15 horas, 16 horas, você tem um tempinho só para fazer. E o triatlon, obviamente, não é uma opção. Isso faz sentido. Só que aí os CEOs de tecnologia, alguns, inclusive tinha uma matéria com o CEO da Dell, ou um executivo da Dell, falando sobre triatlon. Eu nunca tinha nadado na minha vida, eu nunca tinha andado de bicicleta na minha vida. Eu não fazia a mínima ideia do que era isso, eu só sabia tirar sarro, zoar. E aí eu falei, bom, mas espera aí. Só uma pergunta aqui antes. Você foi criado no apartamento de sua mãe, de meia e jogando bolinha de gude no carpete? Não, na verdade, se eu tivesse sido criado assim, minha mãe tinha me levado com o roupãozinho na natação, né? Então tá mas bom. Eu fiquei com medo agora, eu confesso. eu nunca tive a oportunidade, eu nunca fui, até porque meus pais não são muito do esporte, nunca foram. Minha mãe disputa, se você falar, vamos apostar bolinha de gude, ela aposta. Pô, mas sua mãe joga golfe pra Então, cacete. ela tá jogando golfe agora, mas assim, Pra caralho. agora não, há algum tempo, mas minha mãe, ela é competitiva, mas a gente em casa nunca fui do esporte, a não ser do tênis, meu pai jogou tênis um tempo. Mas eu falei, bom, eu preciso fazer isso. Por quê? Que a matéria dizia o seguinte, você vai se lesionar. E a resiliência, porque a resiliência não é só de concluir a prova, porque a prova em si é quando você assina o sucesso. Você bateu a mãozinha no IPO, você vendeu sua empresa, você ganhou o prêmio. Mas o caminho até lá é o que importa. E nesse caminho você vai se lesionar. E você conseguir se lesionar e voltar seria a maior dificuldade. E o que significa isso? Significa que em algum momento da empresa eu vou falhar, eu vou ter uma adversidade, eu vou enfrentar uma pandemia, eu vou enfrentar alguma dor e eu vou ter que conseguir superar isso e voltar. A primeira vez que eu tive uma lesão, que eu machuquei o pé, o calcanhar, eu entendi perfeitamente o que era conseguir voltar, porque É duro, hein? a dor e o psicológico de você não poder treinar, de você não poder, e você achar que você vai estar andando para trás, pô, depois, tanto que eu me dediquei, tanto que eu me esforcei, agora eu vou ter que começar tudo de novo. Cara, te fortalece mentalmente de tal maneira que aquilo me viciou. Eu gosto de nadar? Não. Morro de medo de nadar. Não sei nadar, não aprendi a nadar, entendeu? Porque meu sonho era poder nadar. O Gabriel é um peixe na água. Eu sou Mas você uma nada, chumbada. né? Mas hoje você nada muito bem perto do que você nadava. Pelo que eu comecei, nado muito bem, mas ok. Ainda se eu parar de bater a mão, eu afundo, né? Eu sei andar de bicicleta, aprendi a andar de bicicleta, mas tenho bastante receio, porque é perigoso, você pode cair, você pode se machucar e tal. A corrida é aquilo que mais me dá tesão, vamos falar assim, porque é onde eu consigo desligar e focar
né? Em outras coisas, até penso no trabalho, é uma terapia. Mas outra coisa, fazer uma prova. Eu não fiz o 70.3, mas eu fiz uma prova de longa duração, né? Que é uma prova que se chama GP Extreme. Cara, na hora que você passa da 4ª hora de esforço físico, Algumas chavinhas do corpo começam a desligar, né? você começa a se perguntar. Eu me lembro que eu comecei a cantar pagode nos negocinhos de água pra falar assim, alguma coisa tem que me manter... eu tenho que rir. Eu tenho que rir de mim mesmo, porque senão, cara, eu tenho que achar que eu tô... Eu olhava as barraquinhas de água e eu pensava que eu tava no carnaval, porque senão eu não ia conseguir terminar. Então, acabava, a energia esgota. Então, assim, e você conseguir até o fim, você não desistir, isso te fortalece demais. Então, isso...